Oi pessoal! O vídeo de hoje é uma inspiração de terrário de suculentas, que você pode fazer para decorar a sua casa, ou para presentear alguém especial, e até mesmo para ter uma renda extra. Quer ver o passo a passo de como eu montei esse terrário? Então acompanhe o vídeo. Para esse terrário eu vou utilizar um vidro. Vou utilizar também algumas areias coloridas. As plantinhas. E um substrato bem drenável. Comecei fazendo uma camada com a areia branca. Em seguida, coloquei uma areia mais begezinha para ter um contraste. E vou adicionar mais uma camadinha de uma areia um pouco mais amarronzada, porque eu acho que fica bonito dentro do terrário essas várias camadas de cores diferentes. Inclusive, as camadas não precisam ficar todas retinhas. É bem interessante ter esse movimento. Adiciono o substrato. E escolho as plantas. No meu caso aí, eu estou utilizando suculentas, mas poderiam ser cactos ou algumas outras folhagens que também ficam lindas em terrários. Essa suculenta é um pouquinho mais trabalhosa na hora de utilizar, porque ela é cheia de galinhos, são galinhos muito flexíveis, muito molinhos. Mas o resultado fica bem bonito porque ela traz mais movimento. Eu dividi o torrãozinho dela, porque ela estava muito grande, não iria caber aí no meu vaso, e utilizei apenas uma parte. Então, com o auxílio de um pincel, eu fui firmando ela ali no substrato. E eu gosto de ir montando e já ir dando o acabamento, porque eu acho que fica mais fácil do que colocar todas as plantas e depois tentar dar o acabamento e aí cai areia em cima das plantas, às vezes não fica com resultado tão legal. Mas isso é uma questão de gosto mesmo, de preferência, então você pode ir montando aí do jeito que você preferir. Eu sempre limpo o pincel num paninho para que não misture o substrato à areia. Então ali com o pincel eu vou dando o acabamento, vou empurrando as areias para os cantinhos para ter um acabamento legal. Se você estiver gostando do vídeo, deixe aqui o seu joinha. E deixe aqui nos comentários o que você acha desse vídeo e que tipo de vídeo você quer ver por aqui. Eu estou começando no YouTube, então isso é muito importante para mim. A segunda suculenta que eu vou utilizar, eu tiro ela do vaso e dou uma desmontada nesse torrãozinho dela, porque o torrão é muito grande. Quando você estiver fazendo o terrário, você vai perceber que algumas plantas parece que vão tombar, porque elas são pesadas e o substrato, por ser muito leve, parece que ele não vai suportá-las ali. Mas a camada de pedrinhas que a gente vai usar por cima vai terminar de dar esse suporte. Ela dá esse peso em cima do substrato e assim a planta fica firme. A camadinha de areia também tem que ser grossinha, tá? Não pode ser muito fininha, porque conforme você for regando depois, ela vai acabar misturando com o substrato e aí não fica muito legal o resultado. A minha terceira planta eu vou adicionar de uma maneira diferente ao vaso. Eu não vou utilizar o torrãozinho com as raízes. Eu cortei ali embaixo a haste da suculenta e vou espetá-la no substrato diretamente, porque eu sei que esse tipo de suculenta enraiza muito bem. Então, quando você for montar o seu terrário, essa é até uma sugestão boa para você deixar por último essas plantas que são possíveis adicionar sem a raiz.
porque assim você não tem que bagunçar o terrário de novo, abrindo a covinha e mexendo de novo no substrato. E as folhinhas que foram tiradas da suculenta, você pode deixá-las sobre o solo, que elas vão brotar e dar novas suculentas. Lembrando que não vai ser possível fazer isso com todas as espécies de suculentas. Então, tem espécies que brotam pelas folhas, tem espécies que você pode cortar e só espetá-la no substrato e ela vai brotar, mas tem espécie que não funciona assim, ok? Então, vale a pena dar uma pesquisada com as suculentas que você tem aí. Na finalização, eu gosto de utilizar sempre 2 ou 3 cores ou texturas diferentes. Então, poderia ser um musgo e uma pedrinha, ou a pedrinha com a areia, ou mini casquinhas de pinos que ficam bem rústicas. Mas aí no meu caso eu optei por utilizar a areia preta para dar mais contraste. E para dar um charme especial no meu terrário, eu vou utilizar essas miniaturas. Eu estou utilizando esse postinho e o banquinho para parecer que esse meu terrário é uma mini praça. Esses elementos enriquecem o seu trabalho. Para finalizar, é só passar o pincel para remover as poeirinhas que ficam grudadas no vidro e regar com um pouquinho de água. Lembrando que esse é um vaso que não tem furo, então a gente não pode de maneira alguma encharcar, nem deixar em local aberto, onde pode chover, e aí você não vai ter essa drenagem. E esse é o resultado final. Eu espero que este vídeo tenha inspirado você, que de alguma forma ele possa te ajudar a criar coisas novas para decorar a sua casa, para presentear, ou também para ter uma renda extra nesse ano de 2022. E se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu joinha e se inscreva no canal. Até o próximo!